E aí, queridos, tranquilinho? Vamos fazer mais um videozinho aqui de Machine Learning, né? Continuar com a nossa brincadeira. E agora vamos fazer o seguinte, vamos baixar alguns dados de alturas e pesos, né? Porque pelo menos fica bem mais legal quando nós fizermos aqui o nosso modelo, treinarmos o nosso modelo, né? E já também acabo treinando um pouquinho para usar um tiquinho do Beautiful Soup, né? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui um navegador, né? Uma abinha aqui do Chrome, para ficar aqui de lado, né? Pararapapá, deixa eu diminuir aqui na minha direita, e nós vamos baixar exatamente este daqui, ó. Ao contrário da gente simplesmente só ficar vendo os dados, né, de eu ficar digitando aqui, nós poderemos mexer exatamente neste, né? Então, como nós já temos alguns dados, né? São 200 aqui, então já é o bastante. E é lógico que a gente tem que trocar polegada e pounds para quilos, mas isso a gente pode fazer depois. Então, como é que nós fazemos? Primeiro de tudo, é bom a gente dar uma olhadinha, né? Aqui nessa brincadeira. E a gente pode ver que ele tem uma classe, a tabela em si ele tem a classe chamada Wikitable. Tá? Isso é uma das coisas que nós vamos utilizar aqui. Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, né, vou só terminar aqui, só tirar essa partezinha. Vamos deixar pelo menos por enquanto no mesmo arquivo, tá bom? Para não complicar tanto. Então, primeiro de tudo, nós temos que fazer o quê? Nós temos que abrir o arquivo. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma solicitação realmente. Nós vamos abrir realmente uma URL, nós vamos baixar esse arquivo aqui para o nosso computador. Assim, não é que a gente vai baixar exatamente, criarmos um arquivo novo. Nós vamos solicitar essa informação, vai vir o texto em HTML e vamos usar o Beautiful Soup para nós, eu acho que eu estou até falando certo, Beautiful Soup, né? Para nós podermos verificar aqui os dados, nós podemos meio que fazer vamos realmente mexer no HTML, baixar ele e usar o Pandas para a gente poder mexer um pouquinho, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, primeiro de tudo nós temos que ter a URL e na URL nós vamos colocar exatamente aqui, tá bom? E nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos usar o request, nós temos que importar o request. Então vou colocar aqui uma outra, vamos colocar aqui importando as bibliotecas. Então vamos ter que usar o pandas de qualquer jeito, né? Import pandas as pd, né? Vamos ter que usar também o request também. Então import request, que é o método que é a classe que nós vamos usar para podermos abrir, para podermos fazer uma solicitação de get, né? Uma outra coisa também que nós vamos usar, vamos primeiro, por enquanto, esses daqui, tá? Qualquer coisa no meio do caminho a gente vai abrindo outras coisas, tá bom? Por que não está abrindo? Paraná, vamos ver se requests, perdão, né? Requests. Aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou colocar aqui página igual ao que? Requests.get. E a gente vai fazer o get da URL. Como não é muita coisa, né? Então a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho mesmo. Qualquer coisa a gente pega, solicita os dados de novo, né? Se fosse, putz, 500 gigas, né, de solicitação de uma URL, mas é pouquinha coisa. Se a gente rodar aqui, vai terminar um pouquinho, já voltou. Se a gente rodar aqui o página, por exemplo, vai voltar uma resposta, né? Teve a resposta a 200, porque teve realmente fez a solicitação 200, então se tivesse tido erro seria uma solicitação 500, né? E assim sucessivamente. Agora, se a gente quiser, a gente pode pegar o content. No content, aí vem tudo, vem HTML, vem todo o HTML dele aqui, tá bom? Mas não é exatamente o HTML que a gente está querendo, nós queremos mexer com isso. Então, nós vamos importar a outra biblioteca, que é from bs4, import Beautiful Soup. Por que eu estou olhando para o lado? Porque eu já tenho as minhas anotações aqui, né? Como vocês sabem, eu também sou tão aluno quanto vocês, né? Então, nós estamos aqui estudando juntos. Beleza? Agora que depois que eu fiz o request, agora vamos fazer o quê? Nós vamos usar o Beautiful Soup, usando o Beautiful Soup, para dar um
parse no HTML, beleza? Para a gente poder mexer. E aí vai ser o quê? Sup igual ao, como diria minha mãe, o pirril, né? O cara da moto que sai fazendo os piu e na rua tá passando, né? Porque já são 11h35 da noite. Aí, beleza. Aí eu vou colocar aqui beautiful soup, né? Aí eu vou colocar aqui página, ponto content e o content, né? Aí eu vou passar e eu tenho que passar o que? HTML.parser. O que ele vai fazer isso? Né? A partir do momento que eu rodar esse pedaço do código, né? Se a gente rodar aqui, em si não vai mexer em nada, mas a partir desse momento a gente pode começar a fazer comandos, né? Como se fossem os comandos do JavaScript, para a gente poder mexer, né? Fica mais ou menos, não chega a ser exatamente do JavaScript, é uma outra ferramenta, né? Mas o princípio é praticamente o mesmo. Não sei se vocês já mexeram, mas por exemplo aqui eu tenho aqui a classe do elemento, né? Que é neste caso aqui é o Wikitable, né? Então se eu quisesse fazer aqui document.getElements by class name, aí eu coloco aqui por exemplo Wikitable. Aí volta o HTML content, né? HTML, papapá, tabela, e aí eu consigo mexer dados dentro da tabela. É lógico que já tem coisas mais novas, né? Eu sou velho de HTML, na minha época eu ainda ficava mexendo desse jeito. Na minha época não, né? Porque eu fiquei mexendo só desse jeito. E aí eu vou fazer o quê? Tabela igual ao quê? Aí eu tenho sup, né? Que é a classe ao qual a gente instanciou, .find, que é o comando que eu vou usar. O que eu vou voltar? Eu quero voltar uma tabela, um table, neste caso tem que ser realmente em inglês, né? E aí eu vou mostrar qual que é o tipo de seleção que eu quero. Neste caso, eu vou procurar por uma classe, né? E a classe, como a gente viu lá, é a Wikitable. Belezinha? Aí eu vou rodar. E aí, se eu quiser ver, por exemplo, tabela, e aí ele não volta absolutamente nada, né? Aí tem append, tem child generator, decode, decompose, né? E assim por diante, né? Que neste caso a gente está tratando de uma página HTML mesmo, tá bom? E agora a gente vai fazer o quê? Abrir o arquivo no Pandas. Beleza? Então agora a gente vai fazer o quê? Saúde para mim. Então vamos colocar aqui dados do HTML. Vai ser igual que pd.read HTML. E aí vamos colocar o quê? Vamos transformar em string, né? Tanto que se a gente viesse aqui, str, neste caso da tabela, não teríamos absolutamente nada também. Ah, teríamos sim. str, tbl e voltar ao zero. Ah, tem que dar o print. E aí não voltou absolutamente nada. Mas, enfim, é isso que nós vamos buscar, tá bom? Pensei que dava para ficar mexendo mais, mas pelo jeito não. str, beleza? Tabela. A gente vai pegar a tabela, neste caso vamos pegar o zero. E daí nós vamos pegar algumas das colunas, né? Neste caso nós vamos pegar a height, que são essas duas aqui, porque afinal são elas que estão, né? Que neste caso é a height ints, né? Porque eu coloquei aqui desse jeito. É a height ints. Pode copiar até e colar lá. Vou pegar aqui, vou só copiar o nome, para não errar, né? E aí eu vou pegar a outra coluna, né? Que é a weight pounds, né? Que é exatamente essa coluna que tem que colocar exatamente o mesmo nome, porque senão não pega, tá bom, galera? Aqui e aqui, beleza? Agora, se eu vier aqui selecionar realmente os dados underline HTML, agora aqui eu tenho, ô caceta, vou rodar, né?
Por que que não está executando, né? Vamos ver o porquê que está dando erro. Deixa eu ver aqui. pd.read.html deveria estar rodando, né? Então, tanto que... Deixa eu só colocar aqui uma outra. Então, vamos colocar, por exemplo, como dados. Desse jeito. Agora, se eu ver aqui dados, deveria estar voltando. Vamos ver se eu não estou esquecendo nenhum comando aqui do meu lado, né? Eu importei o pandas, rodei aqui, novamente, find table, class wikitable, vamos ver se eu não estou colocando nada errado, às vezes pode ser que eu tenha selecionado a classe errada, né? Então é bem mais fácil eu vir aqui e selecionar a tabela em si, né? Para não errar. Então, cadê o Wikitable? Para Wikitable, aqui, classe Wikitable, isso mesmo. Então, tabela, classe Wikitable. Não, não errei. Beleza? Então, vamos lá. Deveria estar indo e deveria estar voltando, mas na verdade não está voltando nada. Não me pergunte o porquê. Página.content, tabela. Tabela deveria estar voltando alguma coisa. Ah, tá voltando. Tabela eu tenho. Tabela eu tenho aqui. Então, beleza, deixa eu excluir aqui essa parte. Tabela está voltando. Então vamos ver agora. Deveria estar voltando essas duas colunas aqui. Não está voltando. Por que que não está voltando? Vamos selecionar aqui o código ao qual eu já fiz aqui anteriormente. Às vezes pode ser que eu esteja escrevendo o código errado. Estranho. Não está rodando aqui o que deveria estar rodando. Ah, lógico. Aqui é tabela, né? É TBL. Tabela. Agora vai. Ah, tá. Deixa eu ver onde é que eu estava errando antes. Ah, por isso. Oxe, que estranho. Pior que não estava rodando mesmo. Não me perguntem o porquê, né? Eu devo ter errado em alguma parte do código ou algo do tipo. Bem, pelo menos agora nós já temos os dados da nossa tabelinha, né? Agora, como eu acabei me embananando aqui um pouco, né? Já estamos em 13 minutos, não vou continuar para não encher o saco de vocês. Beleza, meus queridos? Desculpa aí pela embananação, não sei aonde errei, né? Mas pelo menos hoje nós já temos os dados aqui. No próximo a gente já vai continuar o tratamento, né? Para nós continuarmos aqui a nossa brincadeira. Beleza, queridos e queridas? É isso aí, beijos na bunda, desculpa a embanada e até mais.